Muito bem, então Sérgio, bem-vindo a esta nossa conversa. Vou pedir autorização para gravarmos Sim, claro. e vou pedir, em nome da nossa parceria Inova Juntos, o favor de te poderes apresentares o município de Guimarães e também aquela que é a vossa prática que apresentaram ao processo de cooperação, e que eu passo a lembrar, que é a Guimarães 2030, Ecossistema de Governança. E se puderes fazer isso sem nenhum formalismo, sem nenhuma apresentação, portanto, de uma forma sintética. Sim. Pronto, Guimarães é o berço da nação. Desculpa, eu vou começar por me apresentar. Sou Sérgio Gonçalves, sou adjunto da vereadora, de variação, neste caso da vice-presidenta Adelina Pinto, que tem à sua responsabilidade estas áreas da participação cívica, da educação, além também de ser vereadora da cultura no município de Guimarães, e estou aqui em representação do município de Guimarães. Não sei, o Nelson e o Giovanni já conhecem, quase como a palma da sua mão. O município de Guimarães é a cidade berço de Portugal, foi a partir daqui que nasceu o país que atualmente hoje conhecemos, e é o país irmão do Brasil, como assim se costuma dizer. Não somos tão grandes como o Brasil, que é como o Maurício disse, que é só os 5.200 municípios, só o número até assusta. Tudo bem que às vezes as realidades são diferentes, mas só o número assusta, porque vocês são uma nação muito grande, uma grande nação. E Guimarães tem o território, este ano vai haver os censos, mas andará sensivelmente à volta dos 150.000, 160.000 habitantes aqui no território de Guimarães, sendo que na cidade andaremos à volta dos 60.000, depois há na parte mais rural que se situam os restantes habitantes. Somos uma cidade com história, ou seja, foi a partir daqui que há 900 e tal anos que partiu o nascimento do país que é Portugal. Neste momento, os grandes marcos, para além de sermos a nação, a cidade berço do país, também há grandes marcos na cidade, que em 2001 fomos considerados Património Mundial da Humanidade, o centro histórico, e a partir daí, com o trabalho que foi sendo feito, começou-se a marcar Guimarães, ou seja, Guimarães começou a ser conhecido como uma marca em si. Quando se fala em Guimarães, pensa-se logo na cidade, no berço de Portugal. Ainda que agora vou dar uma alfinetada aqui no Giovanni, como ele costuma estar em Coimbra, não é? Que há aqui uma rivalidade onde é que, por exemplo, o primeiro rei de Portugal estará sepultado, sem Coimbra, sem Guimarães, prontos. Mas deixemos isso para outras alturas. E então, Guimarães em 2001 foi considerado Património Mundial da Humanidade, e outro marco importante também foi em 2012, foi a capital europeia da cultura. A partir daí é um ponto de viragem no sentido que abriu Guimarães principalmente para a Europa, começou a ser conhecida como uma cidade com capital cultural, ou seja, quando se falava nas grandes cidades, quando se fala na Europa, fala-se em Paris, Roma e essas cidades grandes, Londres, mas com a capital europeia de cultura foi mesmo, de facto, foi um ano, em 2012, um ano muito intenso. Houve um grande investimento, não tanto em infraestrutura, porque temos a consciência que hoje em dia mais que a infraestrutura é investir nas pessoas, que é necessário, mas foi um ano muito intenso ao nível de eventos culturais, e tivemos muitos visitantes, e a partir daí começou a ser conhecido Guimarães como uma cidade também de cultura, e uma cidade de eventos, porque não é para nos gabar, mas por acaso, ainda que nos anos anteriores, 2010, 2011, quando há esta preparação da capital europeia, houvesse muitas resistências, porque vai correr mal, como é que isto vai ser, mas acabou por correr muito bem, ainda que calhasse em 2012, como para enquadrar um bocado, que foi, e o Nelson sabe perfeitamente, que foi quando começou, ou se calhar já o pico da crise económica aqui em Portugal, mas foi um acontecimento que dinamizou muito a economia local, principalmente a economia local, ou seja, aqueles artesãos, aqueles artistas que tínhamos localmente, porque nós temos um tecido associativo de associações muito grande, e dinamizou isso. Depois, em 2013, também houve a Cidade Europeia
do desporto, que foi só mesmo um ano também com atividades desportivas, e depois, a partir de 2013, com a entrada deste novo Presidente da Câmara e o Executivo, abraçou-se muito a questão da sustentabilidade. Ao início ligava-se muito a sustentabilidade à parte só ambiental, mas depois, ao longo destes anos, desde 2013 até agora, começou-se a interiorizar dentro dos cidadãos de Guimarães que quando se fala de sustentabilidade não é só o ambiente, também é sustentabilidade económica, a parte social, que é muito importante, ou seja, colocando, eu vou-me repetir muito, que é colocar o cidadão no centro das decisões, isto tem muito a ver com a participação, e a partir desse momento começou-se a apostar na bandeira Guimarães Mais Verde, que na candidatura também se falou, que foi a estrutura de missão que enquadrou a candidatura a Guimarães Capital Verde Europeia. Não ganhamos, foi a primeira vez que concorremos, em 13 cidades ficamos em 5º lugar, eu acho que foi uma grande vitória. Tivemos consciência depois da avaliação que tínhamos pontos fracos, mas também tínhamos pontos muito positivos, e um desses foi aquele que eu acho que faz sentido aqui nestas candidaturas, que é a parte da envolvência da sociedade. Tínhamos partes negativas que nos fizeram, se calhar, não direi ganhar o título Capital Verde, que foi para Lisboa, mas não sermos tão bons naquilo, na parte do tratamento de águas, questões mais técnicas, mesmo a nível ambiental. Depois, na sequência dessa candidatura, não paramos por aí, ou seja, não se fechou a porta à chave do trabalho que tinha sido desenvolvido na questão da estrutura de missão que fala na candidatura, que é para a capital, para Guimarães Mais Verde, ou seja, foi feito um trabalho ao nível das escolas, com a assinatura, entre aspas, um contrato entre o município e os próprios alunos, ou seja, que os alunos quase literal levavam um contrato para com os pais perceberem que preservar ambientalmente a cidade e o território é muito importante. E esse trabalho já se começa a fazer notar. As crianças, o trabalho que foi feito ao nível das escolas dos meninos mais pequenos já se começa a fazer notar, porque isto não é algo que hoje chegamos à escola e dizemos vamos todos reciclar. E amanhã os pais estão todos a reciclar. Não, é os miúdos chegarem a casa, chatearem os pais mesmo. O pai, porque é que não reciclas, porque é que não fazes isto? E esse trabalho começa a ser feito, começa a ser visível. Qualquer iniciativa a nível de sustentabilidade ambiental já é muito mais bem acolhida, já não nos olham como aquele tipo que vai na rua e diz, olha, aquele tem a mania que é novo, ou vem aqui com uma moda nova, e não. As pessoas já sentem, porque é uma coisa que Guimarães tem, e daí se calhar vocês não conhecem no Brasil, mas há uma grande rivalidade entre Guimarães e Braga. São duas cidades históricas. Eu não sei, se calhar, assim, as cidades que eu conheço no Brasil, sei lá, São Paulo e Rio de Janeiro, quando há futebol, se calhar há muita rivalidade. Aqui nós distamos, sei lá, 20 quilómetros, são cidades completamente rivais no bom sentido. Então, quando se fala de futebol, aí é mesmo um... Diz. Futebol. Sim, também, pronto, exatamente. Nós temos aqui, eu quando dava aulas a alguns alunos aqui de Guimarães, tinham pais que não iam a Braga, porque eram cidade rival, não iam fazer compras a Braga, porque era Braga, só por isso. E então estávamos a falar desta questão do ambiente e começa-se a fazer sentido. E essa estrutura de governança que vertemos aqui na candidatura reflete um pouco esse trabalho, que não é um trabalho que fica fechado, é um trabalho de constante construção, ou seja, fazemos, agora lembrando de algumas características do Ecoparlamento, que é o parlamento em que as escolas de Guimarães sensivelmente até aos 16 anos, as turmas da escola, que nós temos, só para dar uma noção, confesso que não conheço a dimensão da população escolar que aqui estamos a falar, mas, por exemplo, em Guimarães andaremos a uma flutuação entre os 15 e os 16 mil alunos, até aos 18 anos.
e estaremos a falar aqui desse universo. Dependendo dos anos de flutuação da demografia, estaremos a falar de 15 a 16 mil alunos que todos os anos se combatem no Parlamento, no Ecoparlamento, ou seja, organiza-se mesmo em grupos de alunos ou a turma, debatem na escola e depois quem ganhar esses debates vai debater a nível com as outras escolas, dentro do mesmo ciclo, e depois há uma final em que os alunos apresentam as suas ideias para o território, para Guimarães, e são votadas, debatem mesmo como se fosse um parlamento, e depois muitas dessas ideias, até é curioso que ou nascem ou depois são vertidas no orçamento participativo das escolas que nós temos aqui em Guimarães, em que todos os anos, agora com a pandemia tem sido muito mais complicado, porque por exemplo agora está tudo com o ensino à distância, desde há um ano, faz precisamente quase agora um ano que a escola ou vai ou não vai, desconfina, confina, e muitas dessas propostas depois são implementadas dentro da escola. Isto ao nível da educação. Depois temos ao nível da cultura, eu não sei, Nelson, posso ir desenvolvendo? Agora isto é que mais... Sim, não, pode desenvolver, não. Assim, depois, ao nível da cultura, temos agora o chamado Bairro C, que também está vertido na candidatura, em que isto é quase como em todos os municípios. Apesar de financeiramente Guimarães ter uma situação estável, temos muitas ideias, mas recursos financeiros limitados. E o que é que acontece? Implementamos numa zona da cidade, que é chamada Zona Tampão, que é entre o fim da zona Património Mundial e uma zona mais urbana, mais, entre aspas, desordenada, em que havia uma série de fábricas abandonadas, uma série de edifícios mais degradados, em que estamos a tentar criar o bairro, uma série de ruas, em que chamamos o bairro da criação, da criatividade e da cultura, daí o bairro C, em que abrimos as portas, falamos com os proprietários, e eles gentilmente cedem os espaços, ainda que muitas vezes tenhamos que fazer limpezas dos espaços, fazer algumas pequenas recuperações, em que os artistas fazem intervenções públicas, fazem diferentes, pronto, isto agora já depende de cada artista, não é? E também abrimos o espaço durante o verão a espetáculos de rua, em que vamos tentando recuperar a utilização pública aqueles espaços, no sentido de, porque se um espaço estivesse abandonado, e nós sentimos isso, aqueles espaços estavam completamente abandonados, não eram fruídos, ou seja, as pessoas não iam lá, não visitavam, e com pequenos investimentos, muito à base da carolice das pessoas, ou seja, os artistas querem mostrar os seus trabalhos, fazem gosto em que sentem Guimarães como uma marca própria e chamam as pessoas lá, e durante o verão principalmente, porque agora no inverno é mais complicado, mas as pessoas vão àqueles bairros, àquele espaço visitar. Além desta parte da cultura, também estamos a desenvolver agora com uma parte que, nesta parte da governança, porque não se senta só na cultura, na educação, mas também nas cidades inteligentes. Mas quando se fala em cidades inteligentes, e agora volto um pouco à questão que vou repetir, não é só ter tecnologia, não é só ter um telemóvel, um sensor, uma estação ambiental, um sensor que conta pessoas, é ter coisas que as pessoas que fazem sentido para as pessoas, ou seja, que as pessoas olhem para ali e viram que a tecnologia que foi ali investida, um sensor que conta pessoas, faz sentido para essas pessoas que lá passam, ou seja, conta pessoas, mas as pessoas ao passarem lá podem ter benefícios por terem utilizado aquele espaço. Falam nisso no sentido que temos a nossa ecovia, que é para a utilização de bicicletas, porque aqui a cidade é um bocado acidentada, ou seja, não é como na Holanda ou se calhar em algumas zonas do Brasil em que é completamente plano. Aqui sim. Ainda que sejamos um pouco preguiçosos, confesso que os portugueses se calhar não têm aquela, se calhar basta cair uma pinga de chuva que já não saem de casa com a bicicleta.
Enquanto que na Holanda ou outros países, às vezes interrogamos como é que aqueles malucos com uma temperatura... 15 graus de Exatamente. bicicleta com os filhos, né? Exatamente. Mas isso está a mudar, porque isso vem um pouco ao encontro daquela educação ambiental que a gente faz do ecoparlamento, porque muitas das propostas também passam pela utilização de bicicletas, pela utilização de trotinetes para estilos de vida mais saudável. E nessa questão das cidades inteligentes, mesmo no bairro C, é tudo uma questão de integração, porque, como eu disse, os recursos financeiros são limitados. Muitas vezes nós, quando temos que investir ou comprar sensores ou fazer uma recuperação do edifício, temos que fazer a coisa de forma integrada. E a cultura e a política do nosso presidente é que, quando fazemos uma coisa, temos que pôr toda a gente a conversar, ou seja, a pessoa que faz a obra, a pessoa que faz o projeto e também, se calhar, a pessoa da cultura, porque às vezes uma obra não é só a parte de colocar tijolos, é a parte depois, e o que é que se vai fazer com o edifício? Vamos ficar aqui com, que é uma expressão, não sei se no Brasil provavelmente não existe, é um elefante branco, que é toda a gente está ali, está a ver um edifício, e agora o que é que fazemos com isto? Ou seja, temos que ter alguma utilidade, nem sempre acertamos, mas acho que acertamos mais vezes que aquelas que falhamos. E essa parte das cidades inteligentes também era uma questão que foi sendo introduzida depois da candidatura de 2015, 2017, que este executivo entrou em 2013 e depois em 2017, porque aqui as eleições são de 4 em 4 anos, em 2017 renovou o mandato. E com 2017, ligando e colocando em cima da questão da sustentabilidade ambiental, pôs-se esta questão também da sustentabilidade das cidades inteligentes. E é curioso que, pronto, infelizmente agora com a pandemia vê-se a notar isso, que é a parte da transição digital, ou seja, começamos a introduzir levemente a questão da transição digital, de oferecer aos cidadãos os serviços de forma a não terem de sair de casa, ainda que às vezes sair de casa faça bem, mas com esta questão da pandemia e do confinamento fez-se muito mais sentir essa necessidade de, não privando os cidadãos dos serviços que eles estavam habituados. Há muitos cidadãos que ainda vêm, se deslocam fisicamente ao município, mas há muitos que com esta fase da pandemia notaram que Guimarães já tinha muitos serviços, fizeram aquele clique assim, notaram que muitas das coisas que às vezes faziam ao deslocarem-se, ao aumentarem a pegada ecológica, podiam fazer a partir de casa e nós estávamos preparados para isso. Pronto, e isso tem a ver com o sistema de governança que aqui apresentamos. Não esquecendo que esta parte é sempre em construção. Mesmo esta aqui, páginas tantas, falamos de mais de 400 membros, isto é real, no sentido, nunca nos juntamos os 400 ao mesmo tempo, como é óbvio, porque senão era incomportável, por tanta gente a discutir, não se discutia nada. Às vezes mais de 10 pessoas já é difícil conseguir conciliar opiniões. Mas uma das curiosidades, uma das forças que ganhou este sistema de governança foi a concordância de todas as forças políticas, que é, aí o nosso presidente foi bastante inteligente, que colocou toda a gente publicamente a assumir o compromisso, ou seja, houve uma espécie de memorando que toda a gente assinou publicamente. A nossa Assembleia Municipal, que é uma espécie de, existe o presidente e depois existe uma espécie de parlamento ao nível municipal, todos os partidos que lá têm assento, que são cerca de 7, 8, também assinaram o compromisso de envergarem esta bandeira da sustentabilidade, não só ambiental, mas também social e económica. E as próprias juntas de freguesia, que é os governos ao nível mais local, que nós temos 48, temos um município que é dividido em 48 secções, em 48 freguesias. E mesmo esses líderes locais também assinaram um compromisso deste sistema de governança.
E mesmo ao nível de local, as próprias escolas, os próprios grupos de escoteiros, as próprias associações, clubes desportivos, clubes de cultura, de teatro, também todos que de alguma forma estejam ligados a esta parte da sustentabilidade, se não assinaram na primeira fase, depois aqui em Portugal, eu falo aqui de Guimarães, há muito aquela questão, as pessoas às vezes ao princípio olham com desconfiança quando há uma iniciativa, mas depois se vê o vizinho a assinar e a ver assim, se ele fez, se calhar é porque é bom, eu também vou fazer. E depois há este efeito de arrasto que conseguimos fazer com que as pessoas se sintam envolvidas. Não é muito fácil, mas criamos uma estrutura que é o Laboratório da Paisagem, que é financiado pelo município, que até foi financiado também pela Comunidade Europeia, que lidera este processo no sentido, não é liderar de ser uma estrutura rígida, mas é quando a gente tem alguma dúvida, sabemos que é ali que está a solução dos problemas ou a quem nos dirigirmos. E pronto, e basicamente é esta depois há vários programas na parte ambiental, tudo sempre ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque eu faço, já nem me recordava, mas depois quando estava a reler a candidatura, nós antes já dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, basicamente já tínhamos os nossos ODS, que por acaso depois foram bater certos com os das Nações Unidas, e o trabalho que já tínhamos desenvolvido caiu que nem uma luva nestes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pronto, e assim basicamente, agora não sei se querem fazer perguntas que eu consiga responder, ou se falei muito. Acho que é importante aquelas perguntas que normalmente o Nelson faz sobre a visão de como vocês enxergam essa cooperação, do que nós poderíamos estar encontrando municípios equivalentes que pudessem estar somando dentro do aspecto dessa evolução de vocês. Mas, Nelson, essa é a sua fala. Eu estou roubando a fala aqui. Eu tive um problema no vídeo. Meu vídeo voltou, gente, que eu tive... E aí vinha. Então, eu tô... Agora estás. Agora estou, né? Então sim, tá. Sim. O meu também... Eu continuo puxando... Os áudios eu já resolvi, agora o vídeo ainda está com intermitência. Não, está ótimo. Bom, a apresentação do Sérgio toca muitos pontos, vai muito além daquilo que é a candidatura, e esta é também uma facilidade que o Sérgio tem por estar no Gabinete de Apoio à Variação e, portanto, de tocar vários pelouros, tem uma visão muito abrangente do município, por isso ele focou desde a área ambiental, a área da cultura, a área da juventude e, portanto, são áreas que se tocam bastante na estratégia do município e percebemos que em Guimarães há aqui um manancial de práticas muito interessantes. E o que o Maurício dizia é também a questão que eu colocaria ao Sérgio. Enfim, não nos restam grandes dúvidas sobre a riqueza do trabalho que estão a fazer em Guimarães, mas gostaríamos de perceber em que medida é que esta cooperação pode vir a ser útil a Guimarães, ou seja, o que é que Guimarães espera, que expectativas é que tem relativamente a esta cooperação, para que depois do lado dos municípios brasileiros possa ser possível, vamos ver, encontrar políticas públicas que possam responder às necessidades também que Guimarães tem. E, portanto, no fundo, esta reflexão. Ok, nós temos consciência quando estávamos a fazer a candidatura que em termos, pronto, nós estamos do lado europeu, vocês estão do lado sul-americano, existem as diferenças, uma grande vantagem que nós temos é a nossa língua, ou seja, conseguimos comunicar. E eu acho que ainda que haja muitos projetos que nós temos consciência que estejam num nível de maturidade elevado, às vezes um ou outro, por exemplo, nós temos o nosso Guimarães Marca, que é uma espécie de selo de produtos que saem aqui do território de Guimarães, que as empresas usam como uma espécie de embaixadores quando se vende um produto, seja lá no Médio Oriente, no Japão, ou na Coreia do Sul, ou em Macau, que se tenha um selo Guimarães Marca, as pessoas identificam-se, olha, este produto vem de Guimarães. E o que é o Guimarães Marca? É uma família, que é essa família, é um conjunto de empresas que se reuniu à volta desse selo Guimarães.
porque assim conseguem consertar sinergias. Se uma empresa vai a Macau, leva consigo as outras empresas naquele selo, depois consegue comunicar. E o que é que acontece aqui? Temos consciência que às vezes há projetos que estão num nível de maturidade bastante elevado, mas eu julgo que mesmo o Brasil, ainda que haja a ideia que haja aquela parte mais rural, não tão desenvolvida a nível tecnológico, eu acho que a nível das cidades, acho que o Brasil está muito, muito bem posicionado, e acho que ao nível da comunicação, ao nível principalmente de participação, olho para vocês como um exemplo, ou seja, faz-me inveja os vossos níveis de participação e a vossa imaginação em encontrar formas de envolver as pessoas, e acho que essa experiência que vocês nos podem dar, porque aqui nós podemos dar a experiência mais tecnológica, sei lá, ou mais industrial, se calhar, na parte dos têxteis, porque nós somos muito fortes aqui em Guimarães, têxteis, cutelaria, garfos, talheres e calçado, nós somos muito fortes, por exemplo, nessa parte industrial, mas eu acho que vocês, ao nível da participação, têm muito para nos dar, porque eu sinto aqui em Guimarães, nós temos que andar a puxar muito para os jovens participarem, porque aquele quadro que eu falei aqui, da participação das escolas, da educação, agora começa-se a ver o resultado, mas tem sido muito duro, porque agora nem tanto com a pandemia, mas antes da pandemia, para conseguir que as pessoas votem no orçamento participativo, para conseguir que uma pessoa apresente uma proposta do orçamento participativo, para conseguir que as pessoas se envolvam, é muito difícil. E eu acho que a imagem que eu tenho, espero não estar enganado, e acho que não estou, é que vocês do lado lá têm muita mais capacidade de envolver essas e de inventar, acho que é essa expressão, de inventar formas novas que agreguem as pessoas que participem, e acho que nós podemos dar esta parte, este cunho mais industrial e mais europeu, mas vocês ao nível da participação e da envolvência das pessoas e de conseguirem encontrar soluções para situações de participação muito difíceis, acho que estão muito à frente de nós, falo aqui em Guimarães. Não quer dizer que Portugal seja de igual forma, mas genericamente se calhar é capaz de ser. Há nichos que conseguem sair desse registro. Acho fantástico. Acho que assim a gente vai ter muita perspectiva realmente de aprender, e talvez aprender até com essa competição positiva com Braga e com as outras, com Coimbra, enfim, usar esse motivador da participação popular como um processo de construção dos seus próprios processos internos, e acho que com a ampliação do processo participativo, acho que pode ser muito, muito positivo mesmo. Eu achei excelente, eu achei muito bom, não conhecia, estou aqui, um olho aqui, outro olho aqui na Wikipedia, vendo os pontos, já estou aqui na hierarquia dos reis aqui, para ver se eu acho, para saber sim, quem foi enterrado aonde, estou pesquisando. Mas vamos lá, podemos continuar, gente. Mais agora, algum questionamento? Sérgio, se vocês querem o último Bragança que fique com vocês, nós não temos problemas em Coimbra, não precisamos. Não, nós O Duarte pode ficar com vocês. É impressionante como nós somos um país muito pequeno. Eu não sei, Maurício, só para dar a noção, nós estamos a 2 horas de carro de Coimbra. 2 horas Sim. dentro dos limites de velocidade, porque se excedermos, chegamos mais cedo, mas estamos a 2 horas de vocês legais, 2 horas legais. Exatamente, 2 horas legais. O país é muito pequeno, comparando com o Brasil, que é uma imensidão. Uma metáfora que eu sempre faço para explicar o Brasil para os outros, principalmente para os europeus, é o seguinte: se você recortar a Europa inteira e colocar dentro do Brasil, ainda sobra espaço. Cabe mais. Mas Maurício, tu estás a ver, esse é um caso bastante raro em relação aos outros municípios destes dias. O Sérgio falou de 48 freguesias. Tu te das conta da complexidade infraestrutural que existe, porque cada presidente de freguesia é representado no Conselho Municipal, digamos, Conselho Municipal. Sim. Na Assembleia. Pelo menos, dado que tem 48 membros de direito,
tem que ter pelo menos o dobro de membros normais. Então, uma cidade de tamanho intermédio como Guimarães tem uma complexidade na gestão institucional enorme devido a essa articulação que vem da história, porque claramente, sendo essas as paróquias de uma época em que as comunicações eram mais difíceis, tinha como uma sorte de autonomia de gestão da vida, da morte, do dia a dia. Sim, era exatamente. Este aspecto também é um aspecto que é importante, porque muitas cidades têm tido que encontrar fórmulas, por exemplo, veremos em Coimbra depois, de interfreguesização das políticas municipais para evitar a redução, mas agora também o Sérgio falou que praticamente 2/3 dos habitantes estão fora da cidade, então estão dentro desses territórios pequenos, administrados por entidades políticos administrativas, porque elas são eleitas, como não são subprefeituras no sentido brasileiro. Então, eu acho que isto é um aspecto também que tem que ser levado em conta, porque requer muita criatividade para geri-lo de forma eficiente, não? Não, mais do que isso, eu acho que a questão da experiência de gestão e de articulação pública para lidar com essa sobreposição de atitudes, de atores, de competências e de interesses legítimos vai ser de uma riqueza gigantesca, porque existem algumas coisas que a gente sabe resolver porque são lineares. Tipo assim, eu tenho um copo d'água, uma pessoa com sede, dou um copo d'água para a pessoa. Ok, simples. Agora, se eu pego, por exemplo, uma situação como Guimarães com essa composição, ou sei lá, se eu vou discutir a integração de Israel, Palestina e Jerusalém, você não resolve no Twitter. Entendeu? Você tem que entender 2000 anos de história, entender o processo de formação, entender os espaços locais e entender esses movimentos sociais. Por exemplo, estou de Braga, não estou de Braga, estou aqui, quero desenvolver, qual é a política nacional. Eu acho que vai ser de uma riqueza em termos de aprendizado, da interação, da construção desses espaços de pactuação de soluções muito boa mesmo. Tem baldios em Guimarães? Diz-me, Giovanni, não? Baldios em Guimarães? Tem alguns, sabes que... Mas outras instituições... mais outras instituições formais, porque às vezes coincidem com freguesias, às vezes não, então também... Aqui em Guimarães nem tanto, porque já somos um território de transição de rural para urbano, mas, por exemplo, os municípios vizinhos têm essa dificuldade. Mas aqui, pronto, lá está, quando estávamos a falar com o Giovanni falou, de gerir estas sensibilidades todas, isto eu surpreendeu-me, que o Presidente conseguisse que todos os presidentes de junta, que são os 48, mais outras associações, assinassem este memorando de entendimento para sermos candidatos a Capital Verde ou para sermos um território mais sustentável. E essa gestão é muito complicada. Às vezes, por exemplo, eu estou mais diretamente relacionado com o orçamento participativo. Quando queríamos fazer uma sessão numa freguesia qualquer, e ela não era do mesmo partido político do município, tínhamos que gerir isto com uma sensibilidade, com pinças, como se fosse uma cirurgia, porque depois, se não convidávamos o presidente de junta, que às vezes não fazia, era mais contra o processo, que às vezes não apetecia convidar, mas tínhamos que convidar, depois tínhamos que convidar o presidente do clube ou o presidente do grupo de teatro, porque senão ele ficava chateado e depois já não conseguíamos que o processo funcionasse. Quando olhávamos para uma coisa simples, que era fazer uma reunião, o processo de fazer a reunião tínhamos que pensar previamente quem é que vamos convidar, e esta gestão realmente é muito complicada. Também se fosse fácil não era para nós, era para outros, por isso... Sim. Eu acho que Guimarães tem aqui algumas particularidades, e pensando, por exemplo, nos outros municípios portugueses que estão candidatos à cooperação, é que nós estamos a falar de estas cidades no mínimo de Portugal, como é o caso de Guimarães, Braga e outras também a norte, cresceram muito a área, digamos, a população urbana, à custa de uma população que migrou das áreas rurais, não é? E, portanto, há uma concentração urbana significativa, mas este município, como outros a norte, tem uma área rural muito grande também. Uhum.
E há uma particularidade que eu vejo em Guimarães. Enfim, Portugal é um país em envelhecimento, com uma tendência de envelhecimento demográfico, mas Guimarães tem um índice de envelhecimento bem abaixo da média nacional, não é? Ou seja, tem uma população jovem significativa e tem um peso da indústria, o Sérgio disse isso, que também é importante. Nós vimos isso também em municípios como a Maia, que tem uma área industrial grande, mas digamos que não é tão comum, tão habitual em Portugal, como acontece em Guimarães, que o setor secundário, ou seja, a indústria, tenha maior peso do que o setor terciário, que são os serviços. Porque há economias do país, como é o caso do Sul, que são muito mais da área dos serviços do que da indústria. Mas Guimarães não, Guimarães tem mais peso da indústria e em setores estratégicos. E depois há uma reflexão que o Sérgio tocou também um pouco, que é importante, que é qual é o papel do município nesta questão da atividade económica privada. E quer do ponto de vista da criação de uma identidade, como há pouco o Sérgio disse... Guimarães marca. É a questão da marca comum, tudo isso, enfim, são políticas públicas também ou resultam de um incentivo de política pública no sentido de criar uma unidade e uma força maior no setor económico privado. E não é tão comum em Portugal termos municípios com uma interferência tão vincada na área económica, digamos, que tradicionalmente não é também uma competência tão forte dos municípios portugueses. E essa questão econômica acho que é muito importante nós trabalharmos, essa questão do desenvolvimento, da industrialização, do crescimento, acho que nós podemos atuar bem nisso daí. Eu sei que nós precisamos encontrar, né, nos clusters temáticos justamente esses pontos para trazer convergência. Eu acho que, principalmente nos processos seletivos dos de desenvolvimento econômico, nós vamos ter muitos municípios de grande impacto econômico. E o que eu estou a ver assim com esse processo é que provavelmente, mesmo os municípios estando em clusters, eles vão se intercomunicar entre os temas e entre as ações de uma maneira absolutamente fluida. Porque nós vamos ter metas, acho que individuais, mas um processo mais orgânico. E acho que Guimarães se enquadra muito bem nisso daí, viu? Muito bem mesmo. E isso é uma reflexão que, enfim, vamos ter também necessariamente que fazer, porque os clusters privilegiados por Guimarães são cidades verdes e mudanças climáticas, que tem a ver com a prática principal apresentada, depois o desenvolvimento territorial e consórcios, mas a questão, por exemplo, do desenvolvimento económico e inovação, que é um outro consórcio, é um outro cluster, não está tão presente naquilo que são as propostas de Guimarães, mas tem uma experiência muito interessante e significativa. Então, provavelmente, depois, dentro do processo de cooperação, é uma reflexão a fazer de que forma é que os municípios que ficarem vão poder tocar outros clusters que não aqueles a que se candidataram, porque podem ter coisas relevantes para partilhar. Eu acho que nós vamos precisar ter sabedorias aí de como trabalhar essa linguagem comum do projeto e como trabalhar esse intercâmbio, não só dos temas transversais, que nós temos temas transversais que precisam ser trabalhados, mas os clusters como um critério objetivo desses temas transversais. Mas, gente, eu achei excelente, agradeço demais aqui a apresentação da minha parte, eu estou super tranquilo e satisfeito. Não sei se vocês querem fazer mais perguntas. Bom, da minha parte eu também satisfeito, tranquilo, agradeço muito ao Sérgio a disponibilidade, eu sei que este horário não era o mais fácil para ele. Não, acabou por ser, sem stress, sim. Então, olha, temos tempo. Vos agradecemos a disponibilidade e, portanto, para estar aqui nesta conversa foi muito útil e ajudou-nos a clarificar vários pontos, portanto, da nossa parte, muito obrigado. Giovanni, Isabela, não sei. Muito obrigada. Tá claro. Foi muito esclarecedor, sim. Muito, muito bom mesmo. Obrigado, bom, Sérgio, muito obrigado. Obrigado, Nelson, Giovanni, Maurício, Isabela. Bom resto. Obrigado. Olha, saúde para vocês todos, está bem? Estão todos bem de saúde? Tudo bem de saúde. Sim, graças a Deus. Isso mesmo. Ok, olha, obrigado e bom trabalho, está bem? Obrigado, um abraço. Adeus. Tchau.